Olá, irmãos. Hoje Deus me levou a meditar a respeito de Oséias, né? E eu achei muito interessante porque aqui na Bíblia de Estudos da Joyce Meyer, ela fala assim: Deus chamou Oséias, cujo nome significa salvação ou libertação, para proclamar o seu amor e a sua fidelidade ao povo de Israel, que havia voltado as costas para ele, se esquecido da sua bondade e que o havia abandonado, assim como um homem abandona sua esposa por uma prostituta. Na verdade, Deus disse através do profeta que Israel havia feito o papel da prostituta. Então, Deus fez Oséias se casar com uma prostituta para dizer que, assim como nós, né, o povo de Israel, se tratava como uma prostituta, né, que abandonava o amor, o verdadeiro amor, que no caso era Oséias. Então, Deus fez com que Oséias se apaixonasse pela prostituta para poder mostrar ao povo de Israel como era o relacionamento de Israel com Deus. E aí, o que aconteceu? Lá no primeiro capítulo, fala que eles tiveram 3 filhos. E fala o significado do nome desses 3 filhos. A primeira é Jezreel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú por causa do massacre ocorrido em Jezreel, e darei fim ao reino de Israel. E depois deu à luz a uma segunda filha, que era o nome de Lo-ruama, pois não mostrarei amor para com a nação de Israel. E depois teve outro filho, que foi chamado de Lo-ami, que fala: vocês não são meu povo e eu não sou o seu Deus. E aí eu fiquei me questionando assim: nossa, Deus queria... Deus fez Oséias se apaixonar por uma prostituta e ter toda aquela questão, esse pensamento de que Deus continua nos amando, né? Mesmo que a gente haja como uma prostituta, Deus está ali com a gente, cuidando, amando, como Oséias, né? Orando, Oséias ia atrás dela, né? Mesmo ela indo embora, e Deus falava: vai atrás dela, e ele ia. E aí, de repente, é que os nomes dos filhos mostram o contrário. Pelo contrário, um diz assim, ó: vocês não são meu povo. O outro fala assim: não mostrarei amor para com a nação de Israel. Eu falei, como que Oséias acreditava que Deus amava, como que às vezes ele queria acreditar se o que ele ouvia toda vez que ele falava o nome de um filho era o contrário. Era que Deus não amava, era que Deus não queria. Como é que isso acontecia? E aí eu fiquei me questionando desde o primeiro dia que eu li essa mensagem. Acho que foi nessa semana que eu comecei o livro de Oséias. E Deus falou claramente comigo, ao meu coração, de que não importa o nome que colocaram em você, o nome que colocaram em você, não importa. O que importa é o que Deus diz sobre você. Então, apesar de os filhos dele terem nomes dizendo assim: eu não sou com vocês, eu não vou mostrar meu amor com vocês, Deus falava: eu vou resgatar, eu vou atrás, eu vou conseguir o amor de vocês, eu vou atrás. E assim foi com a minha vida, né? Por muito tempo eu recebi nomes, porque no reino espiritual nós temos nomes. E eu recebi nomes e aceitei aqueles nomes para mim, como a revoltada, a ovelha negra, a que faz nada dar certo, a que é realmente fracassada, a menos inteligente, para não chamar de burra, né? Então, sempre recebi nomes das pessoas, e no mundo espiritual, eram esses nomes que eu tinha. Eu me lembro que no encontro com Deus pediram: pergunta para o reino espiritual qual é o seu nome. E eu perguntei. E eu recebi realmente a palavra de que no reino espiritual meu nome era fracasso, né? E aí Deus quebrou aquele nome e pôs em mim um novo nome de vencedor, de Israel. E aí foi que começou a mudança, né? Da minha vida, mas eu tive que entender, até hoje eu tenho que entender, que compreender que eu sou amada. Não importa o que as outras pessoas falam, eu tenho que entender que eu sou amada por Deus,
que Deus me usa assim, e que eu não estou sendo enganada por Deus, mas sim, eu estou sensível à voz dele. Então, às vezes, eu tenho que declarar a palavra de Deus, falar assim, a voz de Deus é como o som de muitas águas, e ela abafa os outros sons, porque às vezes eu fico, será que não é o inimigo que tá me falando, tá falando? Será que não é isso? Será que não é aquilo? E fico pegando, às vezes, nomes e palavras que as outras pessoas me mandam, né? Então, aqui é a mesma forma, Oséias tinha aqueles nomes nos filhos que significava algo que era contrário do que Deus falava. Então, assim é sobre a sua vida. Às vezes alguém diz assim, você é fracassada, você não vai dar certo, você não vai conseguir se manter na igreja, você já tem um destino traçado, ou seja, por outras pessoas que já acharam que traçaram teu destino, ou até mesmo você acredita que traçou esse destino. E aí Deus está aqui para dizer que ele é Deus que muda realidades, que ele é Deus que é contrário o que as palavras das pessoas dizem, que ele é Deus que te ama, que ele vai te libertar, que ele vai te salvar e que ele não vai te abandonar. Ele não é um Deus que abandona. A palavra de Deus diz assim claramente, ainda que teu pai e a tua mãe te abandone, eu jamais te abandonarei. Então Deus jamais nos abandona. E nós possamos entender que não importa qual nome nos colocaram aqui na terra, no reino dos céus, nós somos amados, nós somos escolhidos. E assim que nós devemos entender e compreender a nossa realidade com Cristo Jesus. Até mais!